Vamos pensar no chão de uma fábrica moderna. É um lugar cheio de máquinas, sensores, sistemas, todos falando ao mesmo tempo, só que em línguas diferentes. É uma verdadeira torre de Babel de dados. Hoje, a gente vai entender como colocar ordem nessa bagunça e transformar todo esse ruído em inteligência de verdade, usando três conceitos muito poderosos. Olha só como vai ser nossa jornada. Primeiro, a gente mergulha de cabeça no problema da comunicação na fábrica. Depois, vamos construir a solução peça por peça, falando sobre o dicionário, o mapa e a via expressa que conecta tudo. E no final, a gente vê como isso se transforma em decisões reais e qual é o caminho para botar tudo isso para funcionar. Então vamos começar pelo começo, certo? Entendendo qual é a raiz desse caos de dados industrial. A grande questão é essa. E a resposta, na verdade, é bem simples. É porque falta um idioma em comum. Cada máquina, cada software, cada sistema fala o seu próprio dialeto. Eles simplesmente não se entendem. E aqui está um exemplo perfeito. Pense numa coisa básica, tipo uma ordem de produção. Para o sistema do chão de fábrica pode ser só ordem. Lá no planejamento é ordem de produção. E para o ERP é um código, PO 123. São três nomes diferentes para a mesmíssima coisa. Agora imagine essa confusão multiplicada por milhares de variáveis. É a receita para o desastre, né? Certo. Se o problema é a falta de um idioma, a solução tem que começar pela criação de um. E é aí que entra a primeira peça do nosso quebra-cabeça, a criação de um dicionário universal para toda a fábrica. Esse dicionário tem um nome meio técnico, ontologia. Mas calma, esquece o nome complicado. Pense nisso como um grande acordo. Não é só uma lista de palavras, é um manual de regras que define o que cada termo significa. E, o que é mais importante, como eles se relacionam. É basicamente o vocabulário e a gramática da fábrica. E o ponto crucial é que essa gramática define absolutamente tudo. Ela define que uma máquina é um ativo, que um sensor é uma tag que mede a pressão daquele ativo, e define até as regras do jogo, como a fórmula matemática para calcular um indicador como o OE. Tudo fica padronizado, com um nome só. E é aqui que fica clara a grande sacada. Uma simples lista, uma hierarquia que a gente chama de taxonomia, só organiza os nomes. A ontologia vai muito além. Ela entende o significado, o contexto e as regras que conectam todas as peças. Ela dá sentido às coisas. Ok, então já temos um dicionário comum. E o que a gente faz com ele? Simples, a gente desenha um mapa. Um mapa vivo, digital, de toda a operação da fábrica. E esse mapa é construído com uma tecnologia chamada grafo. Nele, cada coisa da fábrica, uma máquina, um sensor, uma ordem de produção, vira um ponto no mapa, o que a gente chama de nó. E as relações que a gente definiu lá na ontologia, como contém ou mede, viram as linhas que conectam esses pontos, as arestas. Mas por que esse mapa é tão poderoso? Porque com ele, de repente, é possível fazer perguntas complexas, em linguagem de negócio mesmo, e ter respostas precisas. Perguntas que antes levariam semanas de análise em planilhas. O sistema de grafo, então, traduz essa pergunta para uma consulta super específica, tipo S em código Cypher, e consegue navegar por milhões de conexões em segundos para achar a resposta. Ele encontra a agulha no palheiro com todo o contexto junto. Beleza, já temos o dicionário e o mapa. Mas os dados na fábrica não param de chegar. É um fluxo constante, em tempo real. A gente precisa de um jeito de transportar esses dados. Precisamos de uma via expressa. E essa via expressa é o Unified Namespace, o NSN. Pense assim, se o grafo é o mapa com o significado de tudo, o NSN é o sistema de CEP e logística. Ele garante que cada pedacinho de dado tenha um endereço padronizado e seja entregue no lugar certo, na hora certa. E aqui a gente vê a jornada completa. O dado nasce lá na máquina, viaja pela via expressa do UNS, aí ele faz uma parada no nosso mapa de grafo para ganhar significado contexto, e só então, bem mais rico, ele está pronto para ser analisado por pessoas ou por uma inteligência artificial. Agora vamos ver a mágica acontecer de verdade. Como é que o dicionário, o mapa e a via expressa trabalham juntos para transformar um simples número em uma decisão inteligente? Tudo começa aqui. Um dado de pressão chega pela via expressa do Onibens. Repare bem no endereço dele. Já dá para saber que veio da linha 1, célula 3, máquina 101. É um dado que já nasce com uma identidade. Imediatamente, o sistema vai lá e consulta o nosso mapa, o grafo, e ele descobre que esse dado não é só um número solto, é a pressão da máquina 101 que é fundamental para um indicador-chave de performance, o OEE daquela linha. Pronto,
O dado acabou de ganhar contexto e importância. Agora imagine que essa máquina para. Um novo evento chega pela via expressa. O mapa entra em ação de novo e conecta os pontos. Essa parada aconteceu na máquina 101 e está impactando diretamente a produção do lote L2409001. A relação de causa e efeito fica cristalina, na hora. Com toda essa informação contextualizada, uma inteligência artificial, um copilot, pode brilhar. Ele consegue correlacionar a variação de pressão com a parada da máquina e o impacto no lote, e aí gerar uma recomendação precisa e, o mais importante de tudo, explicável. Não é mais um alerta genérico, é uma orientação inteligente. Bom, pode até parecer complexo, mas a boa notícia é que existe um caminho bem claro, faseado, para transformar essa arquitetura toda em realidade. Dá para criar uma base muito sólida em cerca de 90 dias. O primeiro passo é definir a linguagem, a semântica. O segundo é conectar as fontes de dados e garantir a qualidade. E o terceiro, é começar a colher os frutos, ativando os indicadores e as ferramentas inteligentes. E o melhor é que não precisa ser um projeto gigantesco. Um piloto, focado em uma única linha de produção e nas suas, digamos, 200 tags de dados mais críticas, já é mais que suficiente para demonstrar um valor imenso e justificar a expansão. No fim das contas, a reflexão é essa. Sem uma estrutura, os dados são só ruído. Com as ferramentas certas, o dicionário, o mapa e a via expressa, esses mesmos dados começam a contar uma história. Uma história coerente, cheia de insights e que permite escrever um futuro muito mais eficiente.